Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um texto que é bastante famoso, que é do escritor alagoano Ricardo Ramos, que nasceu em 1929 e ele faleceu em 1992. Ele tem uma obra bastante extensa, mas um texto dele alcançou uma certa notoriedade por causa do modo pelo qual ele conduz uma narração, ou seja, aquele texto que mostra a passagem de tempo, né, conduzindo uma série de ações uma após a outra. O nome desse texto se chama Circuito Fechado. O próprio nome do texto diz o quê? Que ele vai mostrar algo que é extremamente preso a uma certa rotina. Ali, ó, esse texto ele começa por uma série de palavras que têm aquelas características que nós já vimos, que são os substantivos. Dentro da filosofia grega lá, os substantivos foram as primeiras classes de palavras já pensadas pelos filósofos. Por quê? Porque todas as palavras em uma língua precisam de um certo grupo que tenha uma certa função bastante definida, que é qual? Que é de dar nome às coisas que existem no mundo. Portanto, os substantivos foram as primeiras classes gramaticais pensadas dentro da gramática ocidental. Que nem ali, ó, chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, pincel, espuma. Ali a gente vê o que? Uma série de substantivos um após o outro que dá uma sensação de quê? De movimento. Portanto, todos os textos que têm essa sensação de movimento, eles fazem parte da narração. Mas os textos narrativos, eles podem ser de vários tipos. Esse texto em si, como ele fala de algo cotidiano, ele é chamado de crônica. As crônicas mesmo surgiram lá na Roma antiga. Portanto, a palavra crônica, ela vem do latim crônica, que tinha aquele sentido de texto bastante atual. E a palavra crônica lá do latim também veio do grego, porque Cronos em grego ele era o nome de um deus. Só que a palavra Cronos ela tem sentido de tempo. Por causa disso que hoje nós temos vários termos que possuem Cronos que tem sentido de tempo, né? Além de crônica, nós temos o que? Cronômetro, cronologia. Todos eles vão ter sentido de tempo. E aí, após vocês lerem esse texto, vocês vão ter que responder essa questão aqui, ó. Esse texto é narrativo ou descritivo. Lembram que eu já expliquei isso na semana passada, que o texto narrativo serve para dar o quê? Aquela sensação de movimento. E já o texto descritivo mostra o quê? Uma pausa nisso aí. Mostra como é que algo é. Ou seja, ele é um texto mais estático. Então, ó, as palavras que estão presentes nesse texto lido indicam ações ou nome das coisas. Indicam o nome das coisas, portanto, são substantivos. Quase todas as palavras desse texto são substantivos, exceto algumas poucas que não. E aí mais tarde vocês vão ter que identificar quais são essas palavras que não dão nome às coisas, que portanto não são substantivos. Ó, e relembrando aquelas características vistas na aula passada. Todo o substantivo vai ter o que? Um gênero, masculino ou feminino, e um número, singular ou plural. Tendo essas duas características morfológicas e mais a característica semântica de dar nome às coisas, pode crer que é substantivo. Então aqui, ó, 3 itens que definem um substantivo. A parte semântica é o que? Aquilo que dá nome. E a parte morfológica é o que? Aquilo que tem gênero e tem número. Então, ó, pesquise o significado da palavra circuito e explique o título escolhido para o texto. Circuito é o que? Algo que se fecha em si mesmo. Portanto, ali mostra o que? Mostra a rotina. Todo o texto que fala sobre algo cotidiano, ele é uma crônica.
Ó, com base na leitura, responda as perguntas. O personagem é homem ou mulher? Vocês têm que ver que esse texto ele é da década de 70. Portanto, a maioria das pessoas que estava no mercado de trabalho ainda eram homens. Então, esse personagem aí que ele nunca é falado, ele indica o que? Um trabalho masculino. Ó, como você concluiu isso? Pelo tipo de trabalho que ele usa e também pela sua própria vestimenta, porque ele usa terno ali, né? Então, qual a possível profissão dessa pessoa? Justifique é o que? É quando vocês explicam alguma coisa. Em que cidade ele poderia viver? Em uma cidade grande. Se você tivesse de dar um nome ao personagem do texto, qual escolheria? Isso aí é algo de foro pessoal de vocês. Ó, esse texto é do início da década de 1970. De que outros recursos esse profissional poderia dispor atualmente para realizar o seu trabalho? Quais são as coisas que fazem parte do nosso dia a dia hoje? A gente pode pensar no que? No computador, no celular, coisas assim. O que significa a palavra níqueis utilizadas no texto? Níquel é o que? Dinheiro. Escreva aí, vocês vão ter que procurar no dicionário todos os sentidos que essa palavra possui. O que você acha de o autor ter escolhido basicamente substantivos, ou seja, aquelas palavras que dão nome às coisas, para construir o texto? Aí é resposta pessoal de vocês. Ó, no texto aparecem os substantivos mictório e pia. Eles fazem parte do mesmo ambiente. Você conhece outros substantivos que sejam sinônimos de mictório? Vão ao dicionário também. Aí a 5 é qual é o vício dessa pessoa, né? Que ali no meio do texto vocês vão identificá-lo. E aí o 6 é uma produção textual. Pode ser algo curto. Ó, faça um texto em seu caderno usando o mesmo recurso que o autor utilizou, ou seja, aquela sequência de substantivos para tu indicares uma parte da tua rotina. Algumas poucas palavras do texto não dão nome às coisas do mundo. Escreva que palavras são essas. Ali no texto a gente vai ter algumas palavras que elas têm uma única função, ou de qualificar alguma coisa, ou de elo, ou de ligação. Que nem aqui, ó, o e, o de, né? E algumas palavras aqui que especificam um certo substantivo aqui, ó. Logo aqui no primeiro parágrafo, ó, quente. Quente dá uma qualidade para água, então quente é adjetivo, que é a próxima classe de palavras com a qual nós vamos trabalhar. Aí a 8 ali, ó, divida os substantivos do texto em dois ambientes que eles retratam, a casa e o trabalho. Então é para vocês completarem isso aqui com todas as palavras que estão dentro deste ambiente e deste ambiente aqui, ó. No primeiro parágrafo, praticamente é a casa dele. Aí no segundo, que se passa lá no escritório, que é o trabalho dele também. Então vocês vão ter que colocar todos os substantivos nesses dois grupos principais, tranquilo? Então façam esse exercício e depois mandem para nós o resultado da tarefa de vocês.